Olá, turma boa do pedal, de volta com mais uma edição do Pode Pedalar aqui no YouTube, também na Extrema Oriental e também no Spotify. Aproveitando para pedir para que você já nos siga, já inscreva-se aqui no canal no YouTube. Sai lá, ó, inscreva-se, fortalece a gente aí. Deixe seu comentário. Dá um like. Exatamente. Clique no sininho. Pode comentar tudo? Tudo. Pode falar tudo? Pode falar tudo, o que é bom, o que é ruim. Principalmente o que é ruim para a gente dar uma melhorada. Dá uma melhorada, é isso aí, gente. Bom, agradecer também aos nossos patrocinadores, a galera que acredita aqui no Pode Pedalar, o Pix Internet 100% fibra, internet de qualidade, velocidade maravilhosa aqui na Paraíba, em João Pessoa, e também em Sergipe, em Aracaju. Você encontra o Pix em opix.com.br ou nas redes sociais do Opix, e lá você com certeza vai encontrar um plano que se adeque à sua necessidade de navegação. O Pix Internet 100% fibra, procura a galera lá e eles vão te atender e vai te fornecer um serviço de qualidade. Francino? É isso aí, na Mania Bike, lá em Recife, você vai encontrar aquela bike que você está procurando, aquela bicicleta elétrica, ou a Speed, ou o mountain bike, ou a gravel. Lá tem todos os tipos de bike para você escolher o que é de melhor. O Volta sempre lá para melhor lhe atender. Olha, hoje a gente tem aqui no estúdio uma figura que bota a gente para pedalar de manhã, de tarde, de noite, no meio do mato, no meio da cidade. E aí ele sai, todo santinho na hora da reunião lá, dizendo, não, hoje vai ser de boa, tá todo mundo bem. Eric, seja bem-vindo, meu amigo. Que prazer, que honra estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, hoje a gente se vinga, tá? Simbora, simbora. Você bota a gente para pedalar de verdade lá. Eric é guia e de vários pedais em João Pessoa, sobretudo do Mocotó, que já esteve aqui com a gente, o Nino e a Rosa, também dá um apoio bacana e também guia o Isopor, pedal que eu também pedalo lá em Francino, também pedalo no Isopor, inclusive Cássio, você fugiu, eu já lhe convidei para vir aqui algumas vezes, você está fugindo, fica dizendo, não, é porque eu deixei a sopa no fogo. Diga lá o que não vem. Diga lá o que não vem, mas não fica me enganando. Bom, mas por favor, Francino. Vamos lá, olha aqui. Ei, garrafinha. Muito já obrigado. Abastecida. Olha que garrafa bonita, olha isso, cara. Linda garrafa, muito E obrigado. já que a gente já está abastecido, Com patrocínio e tudo. Isso. então Partiu? partiu o pedal. Partiu o Simbora. pedal. Rapaz, que coisa bacana. Então, Eric, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história pra gente. Como é que tudo começou? Você pedala há 30 anos, né, cara? Já passou Estou há 30 anos nessa história e vou te falar. Essa vivência me permitiu ter pontos de vistas diferentes da maioria das pessoas. Então, a gente vai trazer hoje aqui, na nossa conversa, como vocês permitirem, pontos de vista diferentes. Por exemplo, a gente tem uma ideia de que a bike é a melhor solução para o trânsito. A gente tem uma ideia de que bike é sinônimo de saúde. A gente tem uma ideia de que o problema do trânsito é os carros, a poluição são os carros. Se você acha que isso tudo é assim, você vai precisar acompanhar até o final do podcast, porque a gente vai quebrar alguns paradigmas aqui hoje. Joia? Muito bom, muito bom. Com relação à chegada da bike na minha vida, a bike ela chega primeiro como a cura e depois ela se transforma na doença. Mas e aí, que história é essa? Como é que é isso? A primeira cura e depois a doença? Não entendi. Como é que é isso? Eu tive uma infância muito, mas muito difícil. Assim. Eu perdi minha mãe aos 3 anos de idade e aos 8 eu estava sofrendo com um pai alcoólatra. Então, a bike era a minha fuga daquele cenário que eu vivia e muitas vezes era a minha fuga até da escola. Isso aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. O que é que acontecia? Eu, aos 8 anos de idade, eu matava a aula e ia rodar a cidade de bike. Inclusive com o auxílio de um amigo um pouquinho mais velho, meu amigo Marciano, saudade de você. Obrigado pelas aventuras inesquecíveis. Não conheço, mas um abraço, Marciano. Pronto, Marciano era o cara que estava comigo nessa jornada na infância. Hoje não está pedalando, hoje ele está mais no judô, no jiu-jitsu, se me falha a memória, mas esse momento era o momento onde eu tinha um pouco de paz, onde eu estava um pouco mais calmo e eu conhecia a cidade, eu sentia o vento no rosto, o sol, me desafiava subindo as ladeiras. É um pouco contraditório, que ao mesmo tempo era uma criança que estava se arriscando no trânsito, mas eu consigo fazer você rodar a cidade inteira comigo hoje, porque essa história começou lá atrás, percebe? Começou aos 8 anos, né? Então, nesse momento,
a bike, ela chega como um remédio para aquela situação difícil lá e ela vai me permitir conhecer a cidade, me conhecer um pouco mais e a partir dali eu vou descobrir um monte de coisas que vão transformar a minha vida. Gente, Interessante isso. interessante, né, Eu Francino? queria até fazer uma alusão aqui a um fato que ocorreu comigo, que é bem semelhante ao que você falou aí. Eu tinha uns 10 anos de idade, estava passando férias numa praia chamada Palmarelo, que fica 20 quilômetros lá de casa, e eu briguei com meu primo e estava muito estressado. Eu peguei a bicicleta dele e fui para casa. De bicicleta, de 20 quilômetros, com 9 anos de idade. 20 km. E eu acho que a bicicleta termina sendo aquele ponto de escape, né? Aquela válvula de escape que você consegue dar aquela relaxada. É por isso que eu digo, meu povo, vamos pedalar, meu povo. Vamos pedalar, meu povo. É melhor do que terapia e mais barato do que cibalena. Olha aí, a gente já teve aqui algumas pessoas que trouxeram histórias de vida iguais a essa, que a bike, não sei se foi a cura, mas talvez a solução para a válvula de escape. Mas continue, Eric, essa sua trajetória. Aí você disse que ela também lhe trouxe um problema de saúde. A bike ela se tornou uma doença, mas era uma doença muito mais psicológica que acabava repercutindo no meu corpo, né? Tá. Eu vou passar um período ali afastado da bike, ali dos 10 aos 20 anos. Depois, aos 20, a bike volta de uma maneira brutal, assim. Ela volta com tudo. É outro momento atribulado também. Eu tinha acabado de perder meu pai. E aí, de novo, é a bike que me sustenta. É na bike na bike que eu me equilibro, né? Só que aí, o que acontece? Eu vou entrar no modo competição. Então, eu vou participar do Campeonato Paraibano, eu vou começar a imaginar o que é orientação, o que é corrida de rua. Eu vou para vários esportes, eu vou começar a aprender a nadar e eu vou enveredar pela corrida de aventura, né? Se você não está Você que está em casa provavelmente não faz ideia do que é uma corrida de aventura, mas imagina assim... Eu não sei. Você não sabe, né? Imagina um triatlon, você precisa nadar, precisa correr, precisa pedalar. Isso tudo feito num cenário rural, onde não tem rota definida. Você vai precisar do mapa, da carta de orientação e achar os pontos escondidos dentro da floresta, dentro do açude, dentro... Isso é a corrida de aventura, né? O ciclista, ele leva uma vantagem porque se ele pedala bem, a distância percorrida de bike é grande. Então você vai levar um pouco de vantagem se você for um ciclista forte, corredor um pouquinho mais, nadador nem tanto. Mas eu entro no modo sobrevivência voltado para corridas extremas. E por que é corrida extrema? Porque uma prova dessa, ela dura 24 horas. Caramba, curta. Longa, 6, 7 dias. Nossa. Tá? Eu nunca participei de uma prova tão grande, 6, 7 dias, mas eu participei de prova de 2 dias já. Então... Isso aqui na Paraíba? A gente teve uma etapa grande aqui na Paraíba, a gente tinha etapas maiores no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, a gente tinha as etapas maiores. A Bahia tem etapas grandes. A gente aqui na Paraíba não tinha etapas tão grandes assim, né? Mas eu participei de provas grandes e chegou um momento que eu estava meio que obcecado por aquilo, virou uma compulsão e eu estava começando a me lesionar. Eu treinava lesionado, então a bike que chegou como cura em vários momentos começou a aparecer como doença. Por quê? Porque eu não achava o meu equilíbrio, né? Então, desequilibrou ali a mente, a compulsão continua e você se machuca e você continua. E principalmente, porque eu fiz isso sem uma orientação de um profissional, né? Você ali com seus 25, 30 anos está a todo vapor, seu corpo está a 1000 por hora, você acha que é invencível, né? Na verdade, teu corpo tem limites e esse é um assunto que a gente pode entrar também daqui a pouco. Porque é que a bike nem sempre é sinônimo de saúde, né? Por essa situação e por outras situações também que a gente pode vir a falar daqui a pouco. Pois é compreensível entender que, na verdade, eu acredito, Francino e Eric, que existe ali na balança, um equilíbrio entre o tanto e o pouco, né? O tanto e o pouco, nem um extremo nem o outro. Um equilíbrio, a vida precisa de equilíbrio,
né? E a prática esportiva também precisa de equilíbrio. A vida conjugal precisa de equilíbrio, a vida em sociedade entre amigos precisa de equilíbrio. Então, talvez tenha sido essa falta de equilíbrio que te levou a esse segundo ponto que a gente vai tocar agora. Você passou por um problema físico, uma cirurgia cardíaca. Conta pra gente sobre isso aí. Qual é a sua profissão mesmo? Olha, eu sou... O que é que você fez mais tempo na vida? Mais tempo na vida? A área de administração de empresas. Eu também atuo na área jurídica, mas eu sou mais administrador de empresas e comunicador. Na verdade, eu acho que eu fiz mais na vida foi comunicar, que eu comecei no rádio com 15 anos de idade e não saí mais. Bacana. Eu precisava dessa informação para pedir para você imaginar você no auge da sua carreira de administração e você ser, no momento que você está ganhando mais dinheiro, no momento que você está fazendo mais sucesso, no momento mais reconhecido no mercado, você ser obrigado a parar de trabalhar. Tá? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu estava no auge do meu preparação, do meu condicionamento físico, né? Era o momento que eu estava mais reconhecido, era o momento que as equipes me requisitavam para participar das provas. A prova de aventura, ela é feita, a competição de aventura, ela é feita em quarteto, né? Ranqueia pro... São 3 homens e uma mulher. Isso, ranqueia para o brasileiro quem tiver no quarteto com 3 homens e uma mulher. E as equipes me chamavam para participar, então no momento que eu estava lá no auge, eu estava treinando para uma prova, inclusive, eu senti mal durante um treino. Fiquei meio tonto, aquela coisa assim. Eu sprintei numa subida, assim, Nessa época eu sprintava, não interessava se era subindo ou se era descendo, eu sprintava, né? Então eu sprintei numa subida, chegou lá em cima, e aí eu já vinha negligenciando uns exames mais específicos daquele check-up que a gente precisa fazer e que a gente vai empurrando com a barriga, sabe? Certeza que quem está vendo a gente em casa já empurrou com a barriga ou está empurrando com a barriga até hoje esse check-up mais específico, né? Então era isso que eu fazia, é isso que muita gente faz. Atleta, né? Tô bem. Pô. Exatamente. E aí eu descubro que eu tinha uma condição que eu precisava de uma cirurgia e por incrível que pareça, essa condição já existia há muito tempo e mesmo eu forçando o coração no esporte, não tinha aparecido sintoma, isso que era extraordinário, né? Então eu fui pego de surpresa porque eu não tinha sintoma, né? Ou seja, aquele problema podia te levar a óbito repentino. Sim, com certeza. Súbito. Com certeza. Numa prova ou dormindo. Com Esse certeza. exame específico não pega em check-up normal, não. No eletro normal, Isso, não. exatamente. Não adianta fazer o eletro, não, tá? Eu descobri aquele que é muito semelhante ao que a mulher faz quando está grávida, que bota o gelzinho. Tipo ultrassom. Tipo um ultrassom. Tipo aquele, esqueci o nome agora. Um ecocardiograma. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Seu coração tem válvulas, uma das válvulas ela tem 3 folhetos que abrem e fecham. E se você vier premiado da Mega Sena como eu vim, você vem só com 2 válvulas. 2 folhetos. Ah, tá. 2 folhetos. Em algum momento, 2 trabalhando por 3, eles vão cansar e não vão fazer o serviço direito porque está trabalhando por 3. Foi isso que aconteceu comigo. Agora, o mais extraordinário. O cara abre ele abre seu externo, pega seu coração, Tira. escuta essa. Ele costura uma válvula biológica que é uma válvula bovina. Então, ele costura uma válvula bovina no seu coração, devolve o seu coração lá, fecha você. Como é que ele bota para funcionar de novo? No choque. No tranco, igual carro velho. No choque. Prá! Então, até um dia desse eu tinha as marcas laterais aqui. Essa cirurgia já tem 6 anos, né? Por incrível que pareça, eu não tomo um remédio hoje e eu consigo pedalar, eu consigo nadar, eu consigo correr, eu consigo fazer tudo. E consigo conhecer pessoas incríveis como você, consigo ajudar as pessoas que estão começando agora no esporte, consigo receber a galera do Mocotó por conta dessa cirurgia. Então... Inclusive, Eric, eu queria te agradecer pelo acolhimento nos pedais que a gente tem feito junto. No Mocotó, lá no Isopor. Tive a oportunidade, a primeira vez, pedalar com você no Mocotó e aí você tem um momento muito bacana. Para você que não conhece e não pedala em grupo, é importante dizer isso. Cada grupo tem um ritual. Mas um é comum a todos, que é um momento anterior ao partir o pedal, que é a saída, que é um momento de oração. É um momento que a gente para ali 2 minutinhos, 1 minutinho,
reza um Pai Nosso e cada um pede por proteção, porque a gente vai rodar a cidade ou até vai rodar no meio do mato e pode tudo acontecer, inclusive nada, mas a gente precisa de proteção. E o Érico, ele faz isso de uma forma que, quando termina, tá todo mundo energizado, Érico. E essa é a verdade, não é porque você tá aqui não. Que bom, que bom. Quando você termina, tá todo mundo pronto para ir para a Lua. Vamos pedalar. Agradeço. Vamos Esse pedalar. momento da tua cirurgia faz quanto tempo? 6 anos. 6 anos, né? Isso. Aí tu teve que dar uma parada nos esportes. Quanto tempo tu ficou ausente? Então, é nesse momento que eu levo a rasteira, né? Você era administrador, com 20 anos de profissão, ganhando o maior dinheiro possível, famoso, acabou a tua vida de administrador. Já era, você não faz mais isso. Então, acabou a tua vida de atleta, você não faz mais isso. Onde é que estão seus amigos? Seus amigos estão entre os competidores, são os caras que fazem o que você gosta de fazer. Normalmente são Tua pessoas... profissão era essa. Eu não ganhava para isso, mas era meu hobby, É teu hobby. meu hobby. Então, meus amigos estavam ali, né, nos competidores. Eu não podia mais treinar com os caras, porque eu não podia andar em alta performance como os caras, né? E aí eu tive que ressignificar. Essa palavra, ela é pequena, mas ela tem um peso, meu irmão. Ressignificar é difícil. E aí foi o momento onde eu fui recebido de braços abertos pelo Mocotó. Eu comecei a pedalar mais leve, comecei a deixar a competição de lado, e aí aos poucos você vai podendo fazer tudo de forma mais moderada, né? O Mocotó me recebeu de braços abertos. Assim, Como sempre, né? o Mocotó Nunca olhou para mais não mim... existe. Não, são sensacionais, sensacionais. Sim, Admiro muito um o trabalho abraço pra deles. vocês. Admiro muito. Rosa me recebeu de coração aberto. Reconheceram a minha experiência e disseram, quero você batendo. Meu irmão, tu vai guiar agora. E eu fui correspondendo às expectativas do grupo, fui aprendendo. Cara, se tu soubesse o que eu aprendi no Mocotó, com 20 anos de pedal já nas costas, tu chega ali, tu pega um cara como Celestino, você sabe que eu conheço... Outra figura. Você sabe que eu conheço a cidade, não sabe? Sei. Celestino, eu chamo ele de mestre, de tanto que ele conhece a cidade. Então, o cara quando vai rodar com o Mocotó, que ele vai rodar com o Celestino, ele pode saber que ele vai andar para um lugar que ele nunca viu na vida, né? Então, tudo isso eu ganhei de aprendizado lá, e aí eu tive que ver o esporte de outra maneira. Talvez agora seja a minha hora de dar a minha contribuição, de ajudar quem está chegando, de motivar o cara que não está muito na vibe, de mostrar para o cara que a cidade tem locais incríveis, de mostrar para ele que um pedal pode tirar ele daquele começo de depressão que ele estava ali, né? Então, nesse momento eu começo a ressignificar e começo a ver a minha importância, não mais como atleta, mas como uma pessoa que pode te ajudar de alguma maneira, que pode te motivar, que pode fazer você entender o quão diferente é a cidade que você vive, porque você nunca teve a oportunidade, ninguém nunca te apresentou esses locais, né? Então, É verdade. essa foi uma mudança importante na minha vida, e hoje o que eu aprendi com o Nino, o que eu aprendi com o Vlad, o que eu aprendi com o Rosa, o que eu aprendo com o Celestino, o que eu aprendo ainda hoje com eles, eu faço lá no Mocotó. E a gente vai continuar, né? No segundo bloco, Já falando sobre. Simbora. Daqui a pouco você vai nos contar como é construído os roteiros, inclusive o de ontem, que foi perfeito. Simbora. Aliás, o de ontem não, de terça. Gente, chegamos ao final do primeiro bloco, a gente está aqui com o Érico, que é guia do Mocotó, do Isopor, que guia um monte de gente, que faz a gente conhecer a cidade de João Pessoa e até outras cidades também. E a gente volta daqui a pouquinho após o intervalo comercial. Nesse intervalo, você aperta o dedão aí, ó, pá, dá aquele like pra gente, também se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, comente os nossos episódios, fale o que você quiser, não é isso, Francine? Deixa os comentários pra gente, cara. Diga as coisas que vocês acharam engraçada, o que é que precisa melhorar. A gente gosta muito da sua opinião. Isso. Você pode nos assistir também na Extrema Oriental TV todos os sábados, aqui no YouTube às quintas-feiras, às 19 horas, e esse mesmo episódio vai para a Extrema Oriental no sábado às 10 horas da manhã. E também agora no Spotify. Intervalo e a gente volta já já.
Se você está à procura de bicicletas ou acessórios para bikes, você encontra aqui na Mania Bike. Capacetes, speeds, mountain bikes, sapatilhas, uma grande variedade de pneus, roupas e acessórios em geral. Venha nos visitar, estamos localizados na Avenida Herculano Bandeira, 287, Pina. De volta para o segundo bloco do episódio de hoje do Pode Pedalar, aqui com o Eric, guia de pedais aqui pela cidade, pelo estado, atleta que já contou uma história bacana no primeiro bloco e a gente vai seguir com essas histórias agora no segundo. E aí, Eric, eu queria que você falasse para a gente um pouco da importância de um guia para nos dar segurança durante o percurso e como vocês montam esses percursos espetaculares, que raramente se repete. Bacana. A gente precisa entender que esse movimento do Night Bike que está aí e que vem formando muitos guias, que vem crescendo cada vez mais, ele teve pessoas que acenderam as primeiras luzes ou pavimentaram as primeiras pedras do caminho para que a gente chegasse até aqui, né? E a gente já viu aqui a importância do Mocotó, que a partir dele saíram muitos outros grupos. Verdade. Mas eu acho que a gente precisa olhar e entender que o ciclismo, ele é periférico, ele vem da periferia e ele é praticado muito mais pela periferia. Isso. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero lembrar que na década de 90, por exemplo, Mangabeira já tinha um BMX forte. Quando a gente está falando dos anos 2000, Mangabeira já tinha um night bike forte, tá? É mesmo? Então, a gente vai ter fotos que estão disponíveis, vocês vão ver aí. Isso. A gente fazia pedais noturnos, inclusive para as trilhas. Então, o night bike de Mangabeira, nos anos 2004, por exemplo, sabe para onde a gente ia? A gente ia pro Rabo do Pavão à noite, meu amigo. Olha A gente ia pro só. Conde à noite. Então, esse ciclismo do night bike, ele já era muito forte naquela época. O Mocotó é de 2014, se não me falha a memória. Isso. Importantíssimo, amo o meu grupo de paixão, mas eu preciso reconhecer a força desses grupos lá atrás, percebe? Em 2005, o Girão de Mangabeira, que ficava ali mais ou menos na entrada do Detran, vai dar força para a criação de uma das primeiras ciclovias da cidade, que era aquela ciclovia da Ailton Souto Maior, que vem, se não me falha a memória, do viaduto São Rizal e vai até a praia. Isso. Então a gente está falando das primeiras ciclovias da cidade, que são criadas a partir de uma força do ciclismo que existia ali em Mangabeira, sabe? E quem está... E a gente precisa reconhecer também que estava à frente desse processo na época era o Paulo, que era da federação, que ainda hoje é da federação, a esposa dele é a presidente da federação, ela teve aqui, a Marinês, Marinês, isso. né? Então, o Paulo, que é marido dela, é quem estava à frente desse processo na época. Então, repara que lá em 2005 a gente já tem essa força do ciclismo da periferia, né? E hoje, se a gente perguntar para vocês, assim, quem seria o maior ciclista da Paraíba? Assim, vocês lembram algum nome? Eu posso colocar aqui Chateau. Chateau. Não sei se seria É esse. uma importância, é um cara muito... Tá na história do nosso ciclismo, Vou sim. deixar a palavra E vou te dele dizer que você tirou um fino, assim. Foi. Passou raspando, assim. Já dei a dica agora. E aí, será que alguém de casa? Se você de casa já sabe, deixa aí no comentário quem é o maior ciclista da Paraíba, tá? O maior ciclista da Paraíba é um cara da periferia. É um cara que não cresceu tomando leite ninho, nem tomando iogurtezinho Nestlé, não. Ele se chama Kleber Bozó, Kleber Ramos. O Bozó Não tive a oportunidade de conhecer. foi o cara que representou o Brasil na última Olimpíada agora. Foi o Kleber Bozó. Ele é paraibano de Mangabeira. Que né? coisa legal saber Então, disso. repara a força do ciclismo da periferia, né? Ainda hoje, Kleber é um dos maiores atletas que se tem notícia, assim. Ele teve alguns percalços difíceis na história dele, que ele podia ter chegado muito mais longe, mas ele desenvolveu... foi punido por suspeita de doping, então... Mas é um atleta fabuloso, a gente não pode deixar de reconhecer o talento dele. Ou seja, o ciclismo, ele é periférico, ele é da periferia. Isso é bem interessante, esse ressalto aí. Quando eu tive recentemente, já faz alguns meses na verdade, em São Paulo, e falei com a Renata Falzoni, ela também deixou isso aí claro, que a periferia
é que usa muito a bicicleta, seja para o transporte, para a mobilidade urbana, seja para se divertir. A periferia faz grande uso da bicicleta. Vamos aproveitar e falar sobre inclusão social, a importância do pedal na inclusão social. Vamos sim. E eu estou devendo para você a questão da organização do Night Bike, a organização dos trechos. Não, a gente chega já, depois lá. A gente volta para ele. Os pesquisadores vão me perdoar, mas eu não vou lembrar agora. Foi feita uma pesquisa de quem é o ciclista de João Pessoa, quem é o cara que pedala em João Pessoa. São pessoas pobres, são pessoas humildes que usam a bike como meio de transporte. A maioria. Tirando a galera que faz isso por lazer, a maioria que trabalha vai na bike. Usa a bike como meio de transporte. Esse é o ciclista raiz, esse é o ciclista que é predominante, né, como meio de transporte. E se você entender que o ticket médio das bikes vendidas no Brasil inteiro, isso é um dado oficial, tá? Ele gira no máximo estourando R$3.000. A bike que vende mais é a bike entre R$1.500 e R$3.000. O cara que entrada, né? O cara que compra essa bike, ele não é rico. Percebe? Então, se você pegar todas as compras, dividir por todas as pessoas, a gente tem o que é chamado ticket médio, né? Que ele vai variar um pouquinho ali, R$1.500 até R$3.000. Percebe que quem compra essa bike é o cara que não tem muita grana? Não. Né? Vai usar a bike para trabalhar. Majoritariamente, é um esporte que as pessoas têm uma condição social mais vulnerável ou menor, numa situação desconfortável financeiramente, né? O ciclismo, como inclusão social, eu consegui viver isso muito mais dentro do Mocotó. Porque ali a gente percebe que o cara que tem alguma limitação física está ali pedalando. Ontem tinha um colega que estava lá conosco, né? A gente tem ciclistas que hoje não vêm com tanta frequência, mas tinha um que tinha um problema de audição, tinha outro que tinha um problema na perna. Então, primeiro que o ciclismo está acessível para todo mundo, a gente está aberto ali para receber todo mundo, entender a limitação do cara, entender que se ele corre risco demais com aquela limitação, você tem como ajudar ele de alguma maneira, e você vê que tem pessoas de todas as classes sociais. Inclusive, né? Falando sobre isso, não tem só a limitação física, no caso de alguns colegas que têm algumas limitações físicas, mas também a limitação da idade e até do peso. A gente tem visto muito colega pedalando com bicicletas, eu não vou chamar de elétrica, são bicicletas híbridas, não, tem nomes que eu esqueci agora. Assistidas. As bicicletas assistidas, né? É isso aí. Então, a gente vê isso. Então, a inclusão social está nesse ponto também. A bicicleta assistida, eu conversei com um colega que pedala lá com a gente no isopor, ela funciona como inclusão. Foi quando ele conseguiu voltar a pedalar e estar à noite com um grupo de amigos. Dá continuidade aí, que estava achando bastante Muito interessante bacana. a tua fala aí. A gente tem, sim, mais uma opção de inclusão, que são as bikes assistidas, são importantíssimas. Infelizmente, elas são disponíveis para a minoria da minoria, né? Elas estão disponíveis somente para alguns mais abastados, digamos assim, né? E quando a gente pensar o ciclismo, acho que a gente tem que pensar o ciclismo como tendo as pessoas que praticam por lazer, praticam por esporte, e o cara que pratica para o trabalho. E aí, nesse aspecto, a gente vai entender que não é a bike que vai resolver o problema do trânsito. Já disseram para você que a bike vai resolver o problema do trânsito. Já disseram para você que tirar os carros da cidade vai resolver o problema da poluição. Não vai. Como assim, Eric? Que absurdo é esse que você está dizendo? O cara que usa a bike para trabalhar, ele tem uma condição financeira menor. O cara que tem o carro, ele não vai largar o carro dele para ir para o trabalho de bike numa cidade que é quente pra caramba, numa cidade que tem ladeira, no trabalho dele não tem um chuveiro, ele não vai largar o carro dele. Sabe como é que as maiores cidades do mundo resolveram o problema da mobilidade com transporte público? O cara ele vai deixar o carro dele em casa, se ele tiver um ônibus com ar-condicionado, que tem um deslocamento relativamente rápido para onde ele quer chegar. Também tem a maneira de forçar o cara no bolso, né? Algumas cidades do mundo, para chegar no centro da cidade, por exemplo, você paga uma sobretaxa, assim. Para ter acesso ao centro, você vai pagar R$20, se você quiser ir para lá de carro. Aí o cara, eu vou de ônibus, né, velho? Eu não vou chegar para pagar gasolina e pagar mais R$20 só para entrar no centro da cidade, percebe? Então,
O que resolve o problema do trânsito é transporte público, né? A bike tem sua contribuição? Tem. Não é tão significativa assim. Eu sou ciclista há 30 anos, adoro bicicleta, sou apaixonado, mas preciso reconhecer isso, né? E só para arrematar esse assunto, assim, quando disserem para você que os carros estão poluindo muito a cidade de João Pessoa, você, a partir de hoje, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, não é bem assim, tá? Porque em João Pessoa, especificamente, estão preparados? Tá. Posso continuar? Isso pode ter repercussão jurídica, inclusive, Pode tá? falar, não tem problema. João Pessoa tem 2 termoelétricas, que molesta uma termoelétrica, Eric. Uma empresa que tem motores gigantes de navio, estão queimando óleo diesel a 1000 por hora para gerar eletricidade. João Pessoa tem 2 termoelétricas que poluem, Ainda tem termoelétrico. 2, poluem o dobro Dos de veículos. todos os carros. Todos os carros. Eu tenho aqui no celular um documento secreto, tá? Você não vai achar esse documento na internet. Você não vai achar esse documento na internet, tá? Isso é um inventário de emissões de gases. De gases poluentes. Aqui mostra o peso da poluição. Percebe? Tá, agora voltando à mobilidade urbana, que é um tema que eu discuto bastante e defendo bastante, você não acha que, logicamente, que a mobilidade urbana vai melhorar com a inclusão do transporte público coletivo? Inclusive, em João Pessoa tem um projeto já de ampliar os VLTs aqui para Mangabeira, não sei se isso vai acontecer a curto prazo ou a longo prazo, daqui a 15, 10 anos, 20 anos, não sei. Eu concordo com você. Mas você não acha também que se a gente tiver mais espaços de mobilidade para as bikes, sejam estas propelidas, bikes motorizadas ou bikes assistidas, ou até mesmo as nossas, que é na nossa força, a bike tradicional, utilizando isso para a locomoção na cidade, não melhora? Em conjunto, completando o que ele fala, em conjunto, obviamente, com o transporte público. Eu vejo que tem que ser um misto por conta da quantidade de deslocamento, o clima que não ajuda, mas se você tiver um misto entre o transporte público e também fazer com que a bicicleta possa chegar àquele transporte público, complementa a viagem, na volta está lá sua bicicleta guardada para você voltar para casa. Isso acontece inclusive em várias cidades do mundo. Sim, perfeitamente. Você tem... Isso é muito forte na Holanda, isso é muito forte no Canadá. Eu pude ver e viver e experienciar isso. E é óbvio que a gente precisa de mais ciclovia. É óbvio que a gente precisa de uma política voltada para mobilidade urbana. A gente precisa disso, né? Mas o que é que a gente precisa atentar, né? É que existe uma coisa cultural onde o ciclista, ele muitas vezes ele é desrespeitado, né? Então isso é uma coisa cultural mesmo, tá na raiz desse problema. A gente tem mais ou menos ali dados oficiais registrados nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande, 1.300 atendimentos de acidentes com ciclista por ano. Se você entender um número como somente nos hospitais, você pode imaginar que isso dobra. Você pode imaginar que isso dobra facinho, acidentes com ciclistas, né? Então, são ciclistas que em algum momento se arriscaram ou desaperceberam do perigo, mas muitas vezes o que a gente vê a realidade nas ruas, quando você pergunta, quando você conversa com as pessoas, é o ciclista que foi desrespeitado, é o ciclista que está em risco. Eu fui atropelado numa ciclovia, em frente à TV Marcha, na Beira Rio, dentro da ciclovia, e eu tive quase a perna amputada por um motorista que não respeitou a ciclovia. Então, essa vivência, onde muitas vezes esses números se transformam em problemas, eu vou chamar graves, fatais, é o pai que ficou sem o filho, é a mãe que perdeu o filho que não voltou do pedal que foi. Ou então, o filho que perdeu o pai. Todo número desse tem um ser humano que está ali, né? Que a gente precisa entender que o motoqueiro, o motorista do carro, o motorista do caminhão, o motorista de qualquer... ele é responsável. Está lá no nosso Código de Trânsito, muito bem escrito. O maior é responsável pela segurança do menor. Inclusive, o ciclista, nós
somos responsáveis pela segurança do cara que está na faixa. Verdade. A gente está, por exemplo, ali na praia. Ciclovia é nossa, né? Meu irmão, se o pedestre estiver passando, você tem que ter cuidado. Você precisa proteger o pedestre. Mas é importante, foi bom tocar nesse assunto, porque eu passei por isso terça-feira passada agora, naquele nosso pedal. Eu não sei se você já estava lá na concentração, mas eu ia chegando e tinha uma operadora do trânsito de João Pessoa caminhando na ciclovia. E eu passei bem educadamente e disse para ela, senhora, para a calçada, por favor, porque ali no Largo da Gamileira tem uma calçada enorme. E ela olhou para mim e disse, ande mais devagar aqui, que eu também posso andar aqui. Não, não pode. O Código de Trânsito, inclusive brasileiro, ele determina os espaços de utilização. E o pedestre pode utilizar como meio de passagem ou de caminhada ou até andando a ciclovia, desde que não tenha para ele disponibilizado calçada. Nós, ciclistas, em hipótese alguma, devemos utilizar a calçada pedalando. Eu posso usar a calçada empurrando a bike, porque eu me equiparo a um pedestre, mas nunca pedalando. Da mesma forma, você não ande, não passeie, não fique passeando ou até mesmo correndo na ciclovia. Porque a ciclovia é um local de trânsito de bicicleta, de patinete, de skate, de patins, tudo isso está previsto lá no CTB. Então, se a gente se respeitar, porque o trânsito é feito de pessoas e o trânsito é feito, sobretudo, de cuidado e respeito. Se a gente se respeitar, muitos acidentes vão deixar de acontecer ou vão reduzir bastante. O importante, como ele citou, né, o Eric, que poder estar andando, não, mas se você cuida, que ela fique um pouquinho, porque está transitando, que atravessou. Isso, a gente tem que ter, nós os ciclistas, nesse caso, temos que ter o cuidado com aquela pessoa que foi bem colocada aí pelo Érico. Com certeza. E Mas essa continua. questão do CTB, Érico, de que o maior protege o menor, ela é verdadeira. Mas a gente precisa entender também que, por exemplo, eu, Rômulo, não vou sair daqui, aqui na frente da TV, passeando no meio do asfalto. Sim, a gente tem que seguir as regras naturalmente, né? Eu não vou sair, Rômulo, eu caminhando dentro de uma ciclovia, a pé, e eu sou ciclista, mas eu não vou, eu sei que não é o meu espaço. Eu tenho que respeitar o espaço de cada um, até para me proteger, porque você que caminha e corre numa ciclovia, corre o risco de atropelar ou de ser atropelado. E aí as duas pessoas vão se machucar. Então, a gente precisa muito desse tipo de política pública. Nós evoluímos bastante, a gente precisa reconhecer nos últimos 10 anos. João Pessoa era uma cidade que mal tinha faixa de pedestre e que mal se parava em faixa de pedestre, isso, a não ser que fosse num semáforo que o motorista era obrigado a parar. Então, a gente evoluiu bastante. Já temos ali algumas ciclovias, mas precisamos continuar evoluindo. A política pública precisa chegar mais forte, não só no ciclismo, tá? Em vários outros aspectos, em vários outros esportes. Tem uma coisa que impressiona, que é o seguinte: cada vez que o gestor ele investe num programa esportivo, seja o ciclismo, seja o futebol, seja o karatê, quando esse recurso é aplicado para um esporte abrangente e ele visa pegar pessoas que estão ali sedentárias, cada R$1 que ele gasta nisso, lá no hospital, lá na ponta, ele economiza R$4. Ele deixa de gastar 4. Na verdade, ele economiza 3, né? Porque um aqui, 4 lá, ele economiza 3. Então, se ele investir R$1 milhão em práticas esportivas, em projetos sociais ligados ao esporte, ele vai deixar de gastar 4 milhões lá no hospital, como o cara que estava com diabetes, o cara que ia ter problema cardíaco, o cara que ia ter uma série de problemas relacionados ao sedentarismo, não vai precisar do hospital, não vai gastar por conta disso, né? E óbvio, isso vale para o gestor público e em pequena medida, fui lá no macro, vou para o micro agora, para você que está em casa, está assistindo a gente, se você começar a praticar alguma atividade agora, você vai sofrer menos lá no futuro. Para mim é um investimento pedalar hoje, porque quando eu estiver aposentado, eu não quero gastar todo o meu salário com remédio não, cara. Nem com plano de saúde, né? Nem com plano de saúde. Então eu pretendo fazer esse investimento agora na minha saúde, para que eu possa sofrer menos e lá na frente ter uma economia. Assim como a política pública pode economizar, a gente pode economizar também. Você vai economizar no teu salário. Tem uma qualidade de vida, né? Pois é, porque lá na frente o teu salário não vai ser o mesmo de hoje, já fica esperto aí, né? O plano de saúde vai custar mais caro, os remédios também, então
pedalar é um dos esportes mais acessíveis, né? Seja caminhada, seja o que você quiser fazer. Mais barato que esse balena, tá, gente? Pois é, então, pedalar da forma correta, sem exageros, né? Porque o pedal, ele me salva, quando me salvou, ele pode te salvar, ele pode te matar também, né? Eu já tive amigos infartando durante o pedal, porque eram pessoas que faziam excessos, tomava aquele... Um dos meus melhores amigos morreu infartando, pedalando, e ele era um cara que pedalava muito bem, super cara, e mais, num pedal para ir na esquina, infartou. Porque provavelmente uma condição que não detectava nos exames básicos, pegou ele de surpresa, ataque cardíaco, foi fulminante. Olha que relato importante. Então, são essas situações que as pessoas precisam evitar, né? Se ela faz com consciência, se ela faz com exames... eu sei que nem todo mundo tem acesso, não é fácil para todo mundo, isso é óbvio, né? A gente tem um sistema de saúde que é limitado, que você marca um exame e isso demora 6 meses, muitas vezes, para conseguir aquele exame, mas é importante você tentar das maneiras que forem possíveis para você, porque o pedal, ele vai mudar a tua vida, pode ter certeza disso. E se você fizer isso de forma saudável, meu irmão, você vai se apaixonar e você vai trazer mais gente para dentro desse esporte maravilhoso. Gente, olha, chegamos ao final do segundo bloco aqui do Pode Pedalar, que hoje está contando com a participação do Érico, um bate-papo fantástico que não dá vontade de terminar, mas a gente tem tempo para isso. E aí eu queria aproveitar antes do intervalo e agradecer aos nossos colaboradores, a galera que acredita que não pode pedalar, exemplo, por exemplo, da Alpix Internet aqui em João Pessoa, na Paraíba, e também em Sergipe, lá em Aracaju. Você que quer uma internet de qualidade, 100% fibra, que não cai, que não fica carregando, aquele intervalo chato lá, que você vai assistir o Pode Pedalar do começo ao fim, sem nenhuma interrupção, é a Alpix Internet, 100% fibra, e você encontra a Alpix lá na alpix.com.br ou nas redes sociais da Alpix. Você vai encontrar um plano que se adequa à sua necessidade. Lá em Recife falou em revisão de bike, a Mania Bike lá no Pina, tá? Recentemente eu até deixei a minha bike lá, ficou um brinco, hein? O pedal tá Voltou topado. nova, voltou nova. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Se você está à procura de bicicletas ou acessórios para bikes, você encontra aqui na Mania Bike. Capacetes, speeds, mountain bikes, sapatilhas, uma grande variedade de pneus, roupas e acessórios em geral. Venha nos visitar, estamos localizados na Avenida Herculano Bandeira, 287, Pina. De volta para o último bloco desse extraordinário episódio do Pode Pedalar aqui com o Eric. Está trazendo para a gente informações fantásticas, inclusive uma sobre poluição que ninguém sabia, viu? Ó, tu vai ter que contratar um advogado para a gente aqui. Tá? Mas, Eric, eu vou te repetir a pergunta. Nos fale como vocês, guiam, preparam os roteiros dos nossos pedais aqui pela cidade. Qual o critério? Que você... Não, hoje a gente vai para tal local. Como é que funciona isso? É de cabeça, na hora H de Siri. Como é que é isso? A gente usa alguns critérios e o percurso ele é escolhido, na maioria das vezes, na hora, tá? Por que o percurso é escolhido na hora? Porque quando eu tô lá, que eu olho para o grupo, eu já sei de alguém que vai sofrer mais, eu já sei que tem 3 pessoas que não vão aguentar um percurso maior, eu já sei que se eu botar muita ladeira, aquele grupo vai demorar muito para fazer aquele percurso. Então,
Quando o guia tá lá e ele tá conversando com todo mundo, ele tá apertando a mão, tá falando a mão de todo mundo, ele tá reconhecendo as pessoas e ele entende um pouquinho da tua capacidade de fazer aquele percurso, né? Então nem adianta eu pedir, vamos pra ladeira, que aí, pô, sobe aí, vamos subir. Nem adianta pedir isso, né? Porque eu vou ser o último a chegar mesmo. Dependendo do grupo, a gente vai colocar um roteiro com mais ladeiras. E nós comentamos do último roteiro que nós fizemos um roteiro só por estrada de terra, rodamos muita estrada de terra, né? E a gente viu que todo mundo conseguia pedalar pela estrada de terra, então a gente pensa o tempo daquele percurso e a gente deixa ali um plano A e um plano B para caso eu tenha algum imprevisto na rota. Um pneu furou e demorou muito para consertar, então na volta eu vou precisar encurtar. Por onde é que eu encurto esse caminho? A gente já tem mais ou menos isso em mente, né? Então você vai para o percurso que você definiu com duas outras possibilidades de você precisar sair de uma situação mais difícil e você encurtar, né? E aqui eu já vou emendar direto com um perrengue que a gente passou e que a gente precisou usar essa tática para tentar minimizar o impacto daquilo ali. Qual foi o perrengue? Conta aí, que é essa parte curiosa, viu, gente? Boa. Um é perrengue que eu vou te falar, viu? Você conhece Bahia? Você já se perdeu em Bahia? Você vai ouvir uma história bacana. Imagina que o dia era para fazer o pedal e eu cheguei em casa 10 e pouquinho da noite ali com aquele sorriso no rosto, feliz da vida. E nesse dia eu cheguei em casa de 11h30 da noite, fumaçando, pé da vida, com raiva. Caramba, vou falar para você. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Então, assim, a gente teve uma sequência de coisas. Eu vou enumerar rapidamente aqui, mas imagina um percurso que você já fez 200 vezes, você errar o percurso. Eu errei o percurso que eu já fiz 200 vezes. Pouco antes dessa errada, uma ciclista tinha sofrido um pequeno acidente, passou um gato na frente dela, o gato se lascou, ela se arranhou um pouquinho, e a vida que segue. Daqui a pouco a gente tem um pneu que fura, a gente tem a bomba elétrica do colega que não está enchendo, daqui a pouco o pneu baixa de novo, a gente para trocar, e no final, já umas 11 da noite, quando eu achava que estava tudo mais ou menos resolvido, exausto, cansado... Quantas pessoas nesse dia? Umas 15? Tinha umas 20 pessoas. Puxa, quando eu já cansado, exausto, eu recebo a notícia de que uma bike quebrou sem jeito de recuperar. Sabe o que é quebrar sem jeito de recuperar? Sei. E que o cara teria que voltar para casa como? Né? Isso 11 da noite. Ele estava, sorte nossa, que ele estava muito perto de casa. Os colegas estavam, sério, que a gente dá um jeito, vai empurrando ele, a gente consegue rebocar, ele tá em casa. Tá pertinho aí. Eu dei graças a Deus. E nesse momento, eu usei uma técnica, uma tática de encurtar o percurso. Deu encurtada no percurso, mesmo assim, eu cheguei em casa de 11h30 da noite, puto da vida. Só que eu tinha esquecido do principal. Antes de sair, desse pedal começar, nós juntamos o grupo e pedimos proteção a Deus. Rezamos nosso Pai Nosso, pedimos que todo mundo saísse e voltasse para casa bem. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu carrego comigo uma certeza. Cada atraso, cada suposto erro daquele ali, seja da menina que não viu o gato, seja do Eric que errou em Bahia, seja da bike que furou o pneu, todos os atrasos foram providenciais. Para quem tem fé, isso é livramento. Isso, tá? É Isso é livramento. Então foi um perrengue, foi um dia difícil, cheguei em casa puto. É aquele momento da oração que livrar-me de todos os males. Amém. Amém. Eu acredito muito nisso. Isso é verdadeiro, tá? Independente de sua crença, quando algo acontece, vamos pensar naquilo, cara, se isso aconteceu é porque algo talvez pior poderia ter acontecido. Mas, Eric, conta pra gente. Eu acredito muito nisso. Você se perdeu em Bahia, foi isso? Como é que foi isso? Então, tem um trecho lá que só tem uma passagem, só tem uma única passagem lá, e eu não me recordo exatamente se eu estava conversando, o que aconteceu, mas sim, eu passei esse trecho. Passou direto. Passei direto, e quando eu tentei voltar para achar o trecho, já não era mais aquilo ali, e aí começa aquele clima meio tenso no grupo. Não, a gente sabe que a BR fica para cá, beleza, vamos pegar a BR e saímos daquela situação com certa tranquilidade, assim. Tem gente que tem alguma preocupação, assim, de você... Isso é importante que eu vou falar, tá? De você passar perto ou dentro de uma comunidade, por exemplo.
E aí já trago uma história rápida para vocês. Dia desses eu fui para Cabedelo sozinho, à noite, fui fazer meu pedal mais rápido, sozinho. E quando eu tô voltando, eu vejo um movimento estranho de 2 caras numa moto. Quando eu vi o movimento estranho dos 2 caras na moto, muito rapidamente, e assim, Deus me deu a ideia lá, o que eu fiz? Eu entrei dentro da comunidade, amigo. Por quê? Dentro da comunidade ninguém rouba, irmão. Quem é mais experiente como a gente sabe qual é a lei da comunidade. Sabe que lá dentro não se brinca. Porque o cara não quer polícia lá dentro, cara. Ele não quer problema para ir lá dentro. Você pode roubar lá fora. Aqui dentro... Não, ninguém mexe com ninguém. Infelizmente, é a realidade de muitos locais. A gente sabe que quem manda lá não é a polícia, as regras são outras, né? Então, quando o bandido tentou me pegar na moto, meu irmão, taquei para dentro da comunidade e fui para lá. O cara entrou, me acompanhou, olhou E foi embora. Percebe? Então, quando eu passo dentro de comunidades, porta de comunidade, a gente passa dentro de comunidade, muitas vezes ali por Mangabeira, a gente passa ali perto do Mangabeira Shopping, tem uma comunidade mais humilde, que as pessoas se preocupam. Olha, a gente passou terça-feira lá e era só boa noite, todo mundo, olha que legal, não sei. Eu não vejo nenhum problema. Até agora eu nunca vi nenhum problema. Eu passo dentro desses locais de manhã, de tarde e de noite. Nunca tive problema. Todos os locais onde tentaram me abordar foi numa rua mais movimentada. Foi numa rua onde, sabe, onde tem trânsito, onde tem dentro de comunidade. Nunca me aconteceu nada. E olha que eu rodo essa cidade, eu passo por um monte de comunidade. Olha, gente, nós fizemos terça-feira um giro, Francino, com o Isopor e o Eric guiando a gente, que eu vou chamar de trilhas urbanas, e foi de noite. A gente saiu do ponto de saída, que é ali no Bahamas, subimos ali o altiplano, não foi? Isso, e aí isso. do altiplano em diante, teve a hora que eu disse assim... Tem muita trilha por Alguém ali. me perguntou onde é que a gente está. Aí eu falei lá pro Eric, quando chegar em Paulista, você avisa, não foi? Quando chegar em Paulista, você avisa, porque eu já não sabia mais onde eu estava. Ali tem muita Muito lugar bacana, que é aquele trecho com pedregulho, um trecho muito legal, Eric, muito bacana. Essa trilha de ontem foi desenhada, ou você já conhecia ela? Eu conheço aquilo ali muito bem, porque eu faço aquele percurso de várias formas durante o dia e você mentaliza aquilo ali, você faz de noite tranquilamente, né? Mas a experiência, para quem nunca fez, fazer à noite é sensacional. O cara começa tomando um susto, quando ele dentro do altiplano, ele entra dentro de uma trilha escura, cara, dentro do bairro Altiplano. Então ele já começa, o que é isso? O que é que eu tô fazendo aqui? Né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente tá perdendo isso. Então, quem puder aproveitar esse momento, aproveite. Em breve, a expansão imobiliária não vai deixar. Não vai deixar. O altiplano, que tinha muita trilha, está acabando. Assim, a gente tem outro lado de lá, do Portal do Sol, ainda tem alguma coisinha, então a gente faz muita estrada de terra. Até um pedal urbano, né, noturno, assim, que é para o lado de lá. Isso, exatamente. Bacana isso aí. E aí... Você precisa fazer com a gente. O que que a gente faz? De asfalto, mas precisa fazer. O trajeto, ele é primordialmente por estradas de terra, tá? Nossa, Eventualmente, a gente vai atravessar um asfalto, pegar um trechinho mais, você vai rodar na terra e tem gente que se surpreende com a quantidade e o tempo que fica naquele percurso de terra. Pô, eu não peguei um negócio, um calçamento ainda aqui, né? Então, bacana. a gente vai construindo e de repente o cara tá completamente perdido, aí ele olha e diz, vem cá, isso aqui é a Estação Ciência? Eu tô na Estação Ciência? Né? Como é que eu vim parar aqui, né? Aconteceu isso, a gente sair, um murão, tudo escuro, cara. E a galera com farol, tem que estar com farol bom, né? Tudo escuro, um murão enorme, aí pá. Quando fez a curva, dá de frente com o farol. Como assim? Não tô entendendo. O farol aqui? Cara, a gente se... foi fantástico, Eric. Muito obrigado de novo, te agradeci naquela noite, vou te voltar a te agradecer. Foi formidável porque a gente conhece João Pessoa de um jeito que a gente não está acostumado a ver. Só asfalto, nos trechos de asfalto. Já rodei muito bairro de João Pessoa à noite no asfalto, mas o pedal noturno de trilha, que não é aquela trilha tradicional que a gente faz ali da árvore caída, do desertinho. Nada, não é nada. Já fiz, Então, não é nada aquilo. Bacana. É uma trilha urbana, noturna,
dentro dos bairros de João Pessoa com chão, terra. E com alguns trechos que tinha que passar de um por um, viu, cara? Sim, Né? sim, trechos técnicos. A gente tem, inclusive, trechos. Logo no começo, no Altiplano, assim, já tem um trecho que desafia o ciclista mesmo, tem um trecho mais técnico. Técnico mesmo. E se você tiver colado no cara da frente, o cara da frente bobear e ele descer, você vai ter que descer da bike também. Teve um momento desse que a gente não guardou a distância necessária, parou primeiro, todo mundo desceu para empurrar a bike. Inclusive, vou mostrar isso aqui, porque Cássio filmou tudo, eu vou mostrar a galera empurrando a bike. Não teve jeito. Então, tudo isso vai ser mostrado. Mas, Eric, é desse jeito que funciona. Né? A reunião antes, vocês se comunicam, se falam, e aí constrói ali o roteiro e vão para a trilha. Isso, exatamente. Sempre respeitando os ciclistas, né? Eu costumo dizer que o cara mais importante do grupo é o Vassoura. Porque é ele quem está acompanhando o ciclista mais fraco, é ele quem está passando o feedback para o guia lá na frente. Meu irmão, o guia ele só sabe a rota, ele não sabe mais nada, ele não sabe o que está acontecendo no grupo, percebe? O batedor, ele está observando o grupo, o Vassoura sabe de tudo do grupo. Então, eu dependo muito do Vassoura. Um Vassoura bom faz toda a diferença. Inclusive, terça-feira foi o Paulão, né? Paulão, aquele abraço para você, meu amigo. Paulão, eu ouvia o rádio ele dizendo, ó... Aperta aí, tá muito lento. Paulo andando de assistido, agora ele tira a onda. Né? Ele tira a onda, né? Mas o trabalho do Paulo foi fundamental para que a gente pudesse respeitar os ciclistas que estão menos condicionados, pudesse dosar os trechos e não deixar o grupo se separar demais, né? Então, tem trechos... O que é o tradicional que se faz aqui? A galera muito pilhada, na subida, por exemplo, libera. Aí a galera pode ultrapassar o guia na subida, na descida a gente não deixa, porque é uma questão de segurança, é onde acontecem os acidentes mais graves na descida. Então a gente desce devagar, ninguém passa o guia. Na subida, o guia libera. Pode tacar-lhe o pau, tu tem perna para subir, acelera e vai. Algumas subidas, eu, Eric, opto por não liberar. E os caras ficam putos comigo. Mas, pô, Eric, todo mundo libera, vai na subida pra gente dar o gás, a gente tudo pilhado aqui. Quando eu faço isso, eu deixo desprotegido o cara que tá lá atrás no finalzinho morto de cansado. E que vai demorar mais ainda para subir. E ele vai subir sozinho, percebe? Ele vai subir ele, o Vassoura e talvez duas pessoas no máximo. Essa então, é a importância de pensar no grupo. Em muitos momentos onde a gente entende que aquela subida é uma subida que tem pouca segurança, eu vou subir segurando o grupo. Então o grupo vai subir blocadinho, devagarzinho, no passinho, como a gente subiu o altiplano ontem. Seja porque no altiplano a questão da insegurança não é relacionada a um assalto, por exemplo. É muito mais relacionada ao trânsito. Quando o grupo está blocado, eu tenho mais segurança. Quando o grupo estica demais e fica um a um, o carro passa imprensando o ciclista, né? Então a gente usa essas técnicas de segurança para melhorar a segurança do grupo. Seja numa subida como aquela do trânsito, ou seja no momento que é uma área mais insegura em questão de assalto, por exemplo. O grupo vai estar junto e a gente vai subir devagar. Mas, pô, eu quero subir no pilhado. Calma, meu amigo. Pedal em grupo. Você precisa ajudar o amiguinho que está lá no final morto de cansado, né? Pedalar em grupo é isso. Eu apanhei um bocado. Vou contar para vocês aqui. Eu apanhei um bocado e aprendi muito com as pessoas que me ensinaram no Mocotó também, né? Então, assim, eu sou cria de Zé da Silva, que é um senhorzinho humilde lá de Mangabeira, de uma época que eu não conseguia correr 5 minutos, de uma época que eu não conseguia pedalar uma ladeira sem errar a marcha. Então, foi meu pai no esporte, foi Zé da Silva. E hoje eu aprendo muito de grupos com o Mocotó. Por exemplo, eu cheguei no Mocotó ainda com resquício do Eric competidor. Então, eu estava sempre querendo aumentar a velocidade, aumentar a rota, aumentar o trajeto. Até... Inclusive, a gente teve algumas discussões sobre isso dentro do grupo, discussões saudáveis, que me fizeram entender que o Mocotó é um grupo voltado para quem está começando. Se você quer ser competidor, teu grupo é outro, sabe? Assim, então, eu demorei um pouco para entender isso, sofri um pouquinho, porque eu queria sempre superar um pouquinho. Eita, vamos um pouquinho mais, vamos aumentar a velocidade, vamos aumentar a distância. Hoje a gente faz isso ainda. Como? Respeitando o grupo. Respeitando o ciclista mais fraco,
Se tem um ciclista que está menos condicionado, ele vai ser respeitado, ele não vai ser deixado para trás. É assim que a gente faz. E o pedal urbano, quando você começa, não, eu quero um pedal urbano que seja rápido. Então os grupos são grupos, existem, mas são grupos menores. Até porque você juntar 15 pessoas que estão no mesmo ritmo, é muito difícil. Vai ter sempre 3 ou 4 que vão sobrar e vão ficar assim, tá? Não é aqui que eu tenho que estar. Então, quando a gente fala pedal urbano, noturno principalmente, e com grupos maiores, tem que seguir uma regra básica. Tem que fazer o quê? Fazer com que o grupo esteja junto. E isso eu tenho vivido essa experiência no Mocotó, no Isopor, na época do Vende Bike, que foi o primeiro grupo que eu participei, que inclusive eu ajudo a coordenar, mas está meio que desativado. Vende Bike, vamos voltar a pedalar, galera. É muito bom, vamos se juntar aqui a galera e vamos voltar a pedalar. Tem que ser vem e voo de bike, né? Porque se for só vem, tem que voltar também. Então, eu tenho vivido isso. Eu fiz um outro pedal com o Eric e a gente fez aquela subida do altiplano invertida, que normalmente a gente faz o sentido HU altiplano. E a gente fez uma com ele invertida, altiplano HU. Eu disse, tranquilo, eu já faço. Meu amigo, quando inverteu, que ela chega perto do HU, ela vem assim, ó. Ela vem assim, ó. Daqui a pouco ela faz isso, ó. Lá, quando você pensa que acabou, é que ela tá começando. Quando eu cheguei lá no topo, já tinha uma galera, né? Eu cheguei no último batalhão. Aí, eu não sei quem foi que me perguntou. E aí, Rômulo? Calma que a alma não chegou ainda. Deixa a alma voltar. Ela não voltou. Cara, você tem que fazer essa ladeira. Ela é formidável, ela é desafiadora. Se o Eric falar as últimas, vamos dizer assim, argumentos dele aí, que a gente está chegando ao final do nosso programa. Olha, eu queria destacar primeiro a importância do Pode Pedalar como um programa que a gente precisava demais, assim, sabe, um canal que estava faltando, assim. Então eu vejo o programa dessa forma, um espaço que abre para trazer muita gente que precisava desse espaço para falar, um esporte que a gente é apaixonado e que a gente precisa informar, precisa discutir, precisa trazer histórias incríveis, né? Então, estar aqui no Pode Pedalar é uma honra de verdade poder honra nossa receber você. Poder contar a minha história e poder passar a minha experiência e dizer para quem está em casa, dizer, olha, a bike é maravilhosa se você fizer do jeito certo, né? O trânsito pode melhorar se a gente atuar, se a gente parar de blá blá blá, a gente botar a mão na massa, né? O trânsito pode melhorar, mas não com aqueles olhos que a gente tem que olhar com um olhar crítico, né? Eu sou jornalista, então a gente aprende a ser crítico desde muito cedo, lá na faculdade, lá desde 1997, né? Então, a gente precisa olhar para as coisas com um olhar mais crítico. Vamos em busca dos dados, vamos em busca das estatísticas. Aí você começa a entender a cidade, você começa a entender a posição do pedal nessa cidade, como é que o pedal se posiciona dentro dessa cidade. Entendendo o nosso esporte, discutindo como a gente está aqui, a gente faz o esporte crescer e a gente está construindo está dando continuidade a um caminho que foi construído desde os anos 90 com o BMX, os anos 2000 com uma galera de Mangabeira que batalhou pela primeira ciclovia da cidade, uma das primeiras, essa da Ailton Souto maior. A gente está dando nossa contribuição para a sociedade, né? Seja aqui no programa, seja lá no grupo de pedal. A propósito, me permita, segundas e quartas, o Mocotó sai lá do Bahamas, 7h40 a gente concentra, 8 da noite a gente parte para rodar pela cidade. Segunda-feira você vai ter um pedal mais leve, mais light, mais forte, mais brincadeira. Na quarta-feira, dependendo do grupo, a gente já começa a dar uma esticadinha maior, faz um percursozinho mais longo. Então, tem vários outros grupos que também saem de lá. O Isopor sai de lá na terça, por exemplo. Segunda, terça e quinta. Segunda, terça e quinta. Então, esteja convidado, tá? Eu tenho a honra de poder estar à frente desses pedais e poder me sentir à vontade para convidar você para o Mocotó e para o Isopor também. Então, assim, a gente não é uma concorrência, nós somos amigos, né? Eventualmente, a galera do Isopor vai pedalar no Mocotó, o Mocotó vai pedalar no Isopor. Se a gente se juntar, se conversar, discutir sobre o assunto, nosso esporte vai crescer e eu fico feliz de poder dar essa contribuição também. Eric, muito obrigado. Bacana. Muito obrigado por sua vinda aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom
ouvir tuas histórias. Eu queria marcar uma outra oportunidade, porque tem mais história para contar. Tem mais história. Tem a mais história do padre que eu não contei. Tem mais história para contar, mas um Pode Pedalar só é pouco para você. Te agradecer e te dizer que é uma honra, um prazer tê-lo aqui, conhecer você fora do universo do ciclismo, porque lá às vezes é muito rápido, a gente chega, se concentra e já sai, partiu o pedal, e quando termina ali, às vezes algumas pessoas já se separam no meio do caminho, porque já vão ficando em casa no meio do caminho do percurso. Muito bom mesmo, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, tá? Gente, você de casa já sabe, né? Aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, comenta, porque aí o Francine e a produção responde tudo, e eu também respondo tudo para vocês. Pode trazer dicas, pode trazer críticas, a gente quer aprender com a experiência e com vocês. Pode Pedalar todas as quintas às 19 horas aqui no YouTube e também no Spotify, todos os sábados às 10 horas da manhã na Extrema Oriental TV, e você pode nos acompanhar também no podepedalar.com.br, é a nossa página de internet que trata sobre trânsito, mobilidade e cidadania, e também no nosso Pode Pedalar BR, que é o nosso canal lá no Instagram. Gente, então até a próxima edição, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá.